Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título Reconciliando Todas as Coisas. E na lição de hoje, baseada ali em Colossenses capítulo 1, versículos de 19 até 20, o apóstolo Paulo ele menciona que Deus, em toda a sua plenitude, ou seja, em toda a sua plena deidade, através do sacrifício do seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, e pelo seu sangue jorrado, ele, Deus, reconciliou-se com a humanidade, porque Jesus fez o sacrifício que seria necessário, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus saiu do trono da graça, seu Filho amado, para morrer por nós pecadores, nos libertando da morte e do pecado. E tudo que Jesus fez resultou em exaltação, em primeiro lugar, sobre todas as coisas do universo. E Paulo, em Colossenses 1,18, segundo ele menciona, Cristo é todas essas coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que está lá em Colossenses 1,19. E aqui apresenta que Jesus, ele é plenamente Deus, que ao mesmo tempo se tornou humano para nos salvar e pagar um preço altíssimo, né, pelo pecado cometido pelo homem. E Jesus, ao ele vir para esse mundo, ele se tornou plenamente humano, né, sofrendo todas as dores, todos os sofrimentos que o ser humano passa, né? E a cruz restaurou esta paz entre Deus e tudo que foi criado, e assim todo o universo foi afetado em decorrência do pecado. A única maneira de derrotar o pecado para sempre era restaurar todas as coisas, resumida nessa gloriosa verdade que Deus falou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através de Jesus nós tivemos a oportunidade de se reconciliar com Deus e passamos realmente a ter essa oportunidade de salvação. E Deus nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte do seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário. E a palavra grega, traduzida como mundo, quer dizer cosmos, né? Que frequentemente se refere ao universo todo. E ao mencionar como seguimos a Cristo, Paulo disse: viemos a ser um espetáculo para o universo, ou seja, o cosmos, tanto para os anjos como para os homens, que diz lá em 1 Coríntios 4,9. Com dor e espanto, o céu contemplou Cristo suspenso ali na cruz do Calvário. Justamente por uma vida de rebelião, Satanás e todos eles que se uniram a ele, Satanás, se colocaram em desarmonia com Deus e se perderam, porque a presença do poder de Deus, a glória de Deus, iria consumir a todos eles, né? Porque a glória daquele que é maior o destruiria. E o que nós podemos ver na lição de hoje, que Paulo diz ali em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, que ele diz o seguinte: porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Falando, né, de Jesus,
que deu a sua vida por esta reconciliação, né? Por esta paz que nós podemos ter novamente uma amizade com o Senhor. Porém, algumas pessoas, ao ler essa passagem do apóstolo Paulo, elas fazem muitas perguntas em torno do significado correto, né, sobre esse texto, quando diz lá que por Deus, por meio do seu ministério do Cristo divino, reconciliará todas as pessoas, todas as coisas consigo mesmo, achando uma questão assim de universalismo, né? E que o perdão seja dado a todas as pessoas, independente de quem elas sejam, né? Sem exceção. É o que alguns teólogos, algumas doutrinas que não têm a verdade nas mãos falam. Ou seja, algumas pessoas mencionam que por esse ato de Jesus na cruz do Calvário, dentro dessas palavras do apóstolo Paulo aqui em Colossenses 1, até mesmo os demônios e o próprio Satanás teriam perdão novamente. Vejam que absurdo. Que eles seriam reconciliados com Deus. Vejam se pode algo nesse tipo, né? Uma tremenda falta de sabedoria, de entendimento, porque o texto é bem claro. Se fosse assim, não haveria inferno ou condenação para aquelas pessoas que não aceitam Jesus, os ímpios no caso. E também não haveria um julgamento final, que o próprio Jesus fala lá em Mateus 24, que haverá realmente isto, e que ele voltará para fazer esse juízo. E alguns até poderiam então dizer que não haveria destruição final do mundo, sendo que o próprio Jesus diz em Mateus 24 e Lucas 21, e no próprio livro do Apocalipse, que haverá realmente essa destruição final do mundo para uma reconstrução novamente. Quando Paulo menciona que haverá reconciliação por meio de Cristo, todas as coisas no céu e na terra, é que haverá o perdão e serão levadas para a eternidade e serão restauradas todas as pessoas que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, que elas obedeçam seus estatutos e mandamentos de Deus. E assim, na segunda vinda de Cristo, que está se aproximando de nós no momento de hoje, eles terão perdão e serão levados para as mansões celestiais e morarão numa nova cidade chamada Nova Jerusalém, que Apocalipse menciona sobre isto, que posterior será trasladada para a própria terra, que será transformada. Ou seja, a terra será restaurada novamente após a eternidade, onde as pessoas terão realmente um novo corpo, né? Uma transformação nova quando Jesus voltar e levar para as mansões celestiais. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e até 6 diz lá: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus e a ganância, que é a idolatria, e por causa dessas coisas vem a ira de Deus. Ou seja, Paulo aqui falando de que haverá um juízo final, a ira divina. E aponta que haverá um juízo final para as pessoas que não aceitaram Jesus, que fizeram escárnio, que esbofetearam Jesus. Pessoas que não aceitam Jesus nos dias de hoje, elas estarão diante do juízo final. E que isso acontecerá após a segunda vinda de Jesus. E assim, Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20, a reconciliação que Paulo fala é que Cristo, ao jorrar seu sangue na cruz do Calvário, pagou uma dívida que a humanidade tinha com Deus após o pecado de Adão e Eva. E a salvação é dada a todos que se arrependem e aceitam a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E irão para a eternidade com o seu Salvador na sua segunda vinda e obterão essa salvação. E nesse mesmo texto de Colossenses 1, Paulo expressou uma palavra grega no verso 19, que foi de bom agrado de Deus, que ele diz lá que em toda a plenitude da divindade habitasse em Cristo, que está lá em Colossenses 2,9. E assim, esse significado dessa palavra plenitude, dentro assim do contexto assim, de Paulo,
O apóstolo João, em outro livro, responde, ele descreve como a plenitude sendo a glória do Pai, ou seja, cheia de graça e de verdade. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Quando o apóstolo fala de plenitude, envolve vários aspectos assim da vida, que do grego quer dizer pleroma, refere-se à totalidade, o preenchimento máximo do propósito de Deus, como por exemplo a eternidade, a autoexistência de Deus, o seu poder e sabedoria de criar e recriar todas as coisas. Porém, o mais importante é que essa plenitude mencionada por Paulo revela a sabedoria divina em vencer a maldade, em vencer a iniquidade e o pecado e a morte por meio da forma mais impressionante e inimaginável do ser humano, que é a cruz. Deus, pelo seu poder, transformou um objeto de vergonha que era a cruz, que era considerado pelos homens na época, os maiores bandidos eram mortos pela cruz, e Deus transformou esse poderoso testemunho através de sua misericórdia, do seu amor eterno pelo ser humano pecador. E a frase de João 3,16 diz tudo para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que diz lá em João 3,16. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, e que a salvação é somente através dele, Jesus, que Ele tem o poder de transformar o universo, tem o poder de transformar vidas. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar essa verdade. Que você tenha realmente um dia realmente prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.